Ó Pai amado, Deus de toda a glória, Deus de toda a força e de todo o poder, nós nos colocamos diante da Tua santa e gloriosa presença neste momento, Senhor, reunidos em um só Espírito, em um só coração, em um só propósito, te adorar, te bendizer e te glorificar, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você que me ouve agora, onde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, talvez no seu carro, ou até mesmo em um leito de enfermidade, eu quero te convidar, em nome de Jesus, a fechar os seus olhos por um instante, não como um ritual, mas como um ato de fé, um ato de entrega. Abra o seu coração, meu irmão, minha irmã, porque nós não estamos apenas fazendo uma oração, nós estamos adentrando a sala do trono do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, do Leão da tribo de Judá. Estamos aqui para falar com o nosso Pai, o nosso Abba, Pai. Aleluia. Senhor, hoje nós queremos mergulhar, nós queremos beber, nós queremos nos alimentar da Tua santa palavra, queremos clamar as Tuas promessas, Pai, que estão escritas e seladas para nós no Salmo de número 1. Ó Pai querido, esta palavra não é apenas um texto antigo, não é apenas uma poesia hebraica. Esta palavra é viva, esta palavra é eficaz, ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. E nesta hora, Pai, nós tomamos posse desta palavra como a nossa arma espiritual, como o nosso escudo, como a nossa bandeira de vitória. Nós vamos usar cada versículo, cada promessa contida aqui para guerrear as nossas batalhas, para edificar a nossa fé e para receber o milagre que tanto precisamos. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Consolador amado, vem sobre cada vida, sobre cada lar que está conectado em espírito e em verdade nesta corrente de oração. Nós te damos liberdade, Santo Espírito, sonda os nossos corações, sonda as nossas mentes, revela-nos aquilo que não te agrada, mostra-nos onde precisamos mudar. Toma os meus lábios agora, que não sejam as minhas palavras humanas e falhas, mas que seja a tua voz, a voz do bom pastor, fluindo como um rio de águas vivas, trazendo cura, libertação, restauração e salvação. Que a tua unção que despedaça todo o jugo esteja sobre nós agora, que o ambiente onde cada pessoa se encontra seja transformado em um santuário de adoração, que toda distração, toda perturbação do inimigo, toda voz contrária caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós declaramos um ambiente de céu aberto sobre nós, para a glória do teu nome, Pai. Amém, amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. A tua palavra começa, Senhor, com a mais poderosa das declarações, uma promessa que ecoa pela eternidade. Bem-aventurado homem. Pai, nós recebemos esta palavra, nós tomamos posse desta bem-aventurança, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque tu não és um Deus de miséria, tu não és um Deus de derrota, tu não és um Deus de tristeza, tu és o Deus da bem-aventurança, tu és o Deus que tem prazer na felicidade e na prosperidade dos teus filhos. Aleluia! A tua vontade para nós é uma vida plena, uma vida abundante, uma vida que transborda da tua graça e do teu favor. E aqui, no primeiro salmo, tu nos entregas o mapa, a chave, o segredo para acessar essa vida bem-aventurada. Nós te adoramos, Deus de Israel, porque o teu conselho é perfeito, a tua sabedoria é infinita. O salmista, inspirado pelo teu Santo Espírito, declara: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ó Pai, nós te louvamos, porque o teu conselho é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Nós te adoramos porque tu nos guias por veredas de justiça, por amor do teu nome. Neste mundo, Senhor, somos bombardeados a todo instante por conselhos ímpios. A mídia nos aconselha a viver uma vida de prazeres momentâneos. A cultura nos aconselha a abandonar os teus princípios. Falsos amigos nos aconselham a pegar atalhos, a enganar, a mentir. Mas nesta hora, Senhor dos Exércitos, nós fazemos uma escolha consciente, uma decisão de fé. Nós rejeitamos todo conselho que não vem do teu trono. Nós fechamos os nossos ouvidos para as vozes do inferno, para a serpente que sussurram enganos. Nós declaramos que a nossa bússola é a tua palavra, o nosso GPS espiritual é o teu Santo Espírito. Nós escolhemos andar segundo o teu conselho,
o conselho que nos leva à vida, o conselho que nos firma na rocha, que é Jesus Cristo. Glória ao teu nome por isso. A palavra continua, Pai. Não se detém no caminho dos pecadores. Ó Senhor, que revelação poderosa! Não basta não ouvir o conselho, é preciso não parar no caminho deles. O caminho do pecado é um caminho de areia movediça. Ele parece atraente no início, mas o seu fim é a morte, é a destruição. Nós te louvamos, Jesus, leão da tribo de Judá, porque tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ti. Nós te adoramos, porque o teu caminho é um caminho de santidade, é um caminho de paz, é um caminho de retidão. E mesmo quando tropeçamos, mesmo quando caímos, a tua mão poderosa está estendida para nos levantar. Tu não nos deixas prostrados. Nós te pedimos perdão, Pai, pelas vezes que nos detivemos, que flertamos com o pecado, que abrimos brechas para o inimigo, mas hoje nós nos levantamos e declaramos: o nosso caminho é o teu caminho, a nossa jornada é contigo, não nos deteremos onde a tua presença não está, não faremos paradas em lugares de iniquidade, a nossa caminhada é rumo à Nova Jerusalém, rumo à pátria celestial. Aleluia! E a terceira condição, Pai amado, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Oh, que poder, que profundidade! A roda dos escarnecedores, dos zombadores, daqueles que debocham das coisas santas, daqueles que criticam os que servem a ti. Pai, nós te louvamos, porque a nossa identidade não está na aprovação dos homens, mas está em sermos chamados filhos de Deus. Nós te adoramos, porque o nosso prazer não está em zombar, mas em adorar, não está em criticar, mas em edificar, não está em destruir, mas em restaurar. Nós nos recusamos a sentar nesta roda, Senhor. Nós nos levantamos da mesa da fofoca, da murmuração, da incredulidade. O nosso lugar é assentado contigo nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, é na roda dos santos, na comunhão dos remidos, na assembleia dos que te amam e te servem com um coração puro. Nós bendizemos o teu nome, porque tu nos separaste para ser um povo santo, zeloso e de boas obras. Glória a ti, Rei dos Reis. Mas então tu revelas o segredo do coração do justo, a fonte da sua força. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ó, Pai querido, que a tua palavra não seja para nós um peso, uma obrigação, mas que ela seja o nosso maior prazer, que ela seja mais doce do que o mel, mais desejável do que o ouro. Nós te louvamos pela tua lei, que não é uma lei de escravidão, mas a perfeita lei da liberdade. A tua palavra nos liberta da ignorância, nos liberta do medo, nos liberta do pecado. Nós te adoramos, pois nela encontramos refrigério para a nossa alma, sabedoria para as nossas decisões, força para as nossas batalhas. Queremos ser como o salmista, Pai, queremos meditar na tua palavra de dia e de noite. Ao acordar, que o nosso primeiro pensamento seja um versículo de promessa durante o dia, que a tua verdade guarde a nossa mente da ansiedade e da preocupação, e ao deitar, que possamos repousar sobre os teus preceitos, sonhando com a tua fidelidade, que a tua palavra esteja em nossa boca, em nossa mente, em nosso coração, transformando-nos de glória em glória, à imagem de Cristo Jesus, o Verbo vivo, que se fez carne e habitou entre nós. Oh, aleluia! Nós te amamos, Senhor, e amamos a tua palavra. E por causa dessa vida de separação e de devoção, tu nos dás uma promessa extraordinária, uma imagem de força e de prosperidade, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus! Aleluia! Que promessa tremenda, Pai! Nós te louvamos porque tu não nos prometes uma vida de secura, mas uma vida junto aos ribeiros de águas. Tu és a nossa fonte. Jesus, tu és a água viva. Espírito Santo, tu és o rio de Deus que flui do nosso interior. Nós te adoramos porque, mesmo que o mundo ao nosso redor seja um deserto, mesmo que haja crise, seca e recessão, nós estamos plantados junto à fonte. As nossas raízes estão profundas em ti e por isso nós não seremos abalados. O vento pode soprar, a tempestade pode vir, mas a nossa raiz está firmada na rocha eterna, no Deus de Israel. Nós te louvamos, Pai, porque esta conexão contigo nos garante nutrição constante, vida constante, vigor constante. Tu
Tu dizes que daremos o nosso fruto na estação própria. Nós te adoramos, Deus da providência, porque Tu és um Deus de ordem, um Deus de estações. Há tempo para plantar e tempo para colher, e a Tua promessa é que a colheita virá. Não haverá esterilidade na nossa vida. Daremos o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Daremos o fruto dos nossos lampagos. Tudo aquilo que colocarmos as nossas mãos para fazer, florescerá, e as nossas folhas não cairão. Nós te louvamos por essa promessa de vitalidade, de longevidade espiritual e física. Mesmo na velhice, diz a Tua palavra, daremos frutos, seremos viçosos e florescentes. A crise não vai secar as nossas folhas, a enfermidade não vai murchar a nossa esperança, a perseguição não vai apagar o nosso brilho. Nós somos árvores frondosas no jardim do Senhor, e a promessa culmina com essa declaração de poder absoluto, e tudo quanto fizer prosperará. Ó Senhor dos exércitos, que palavra abrangente e poderosa, não é alguma coisa, não são poucas coisas, mas é tudo. Tudo quanto fizermos debaixo da Tua vontade, debaixo do Teu conselho, para a Tua glória, prosperará. A nossa vida espiritual prosperará, a nossa saúde prosperará, a nossa família prosperará, as nossas finanças prosperará, o nosso ministério prosperará. Nós te louvamos porque a Tua prosperidade é completa, ela atinge todas as áreas da nossa vida. Não é apenas sobre dinheiro, mas é sobre ser bem-sucedido em tudo, é sobre ter o Teu favor, a Tua bênção, o Teu toque de Midas em nossa jornada. Nós te exaltamos, Deus de Jacó, porque Tu és o Deus que nos faz prosperar. Aleluia! Agora, Pai amado, em nome de Jesus, nós pegamos estas verdades gloriosas do Teu Salmo e as aplicamos de forma prática e fervorosa sobre cada vida que ora conosco. Nós passamos da adoração para a súplica, sabendo que o Deus que é digno de todo louvor é também o Deus que ouve e responde ao clamor dos seus filhos. Senhor, a Tua palavra nos garante a provisão, a prosperidade da árvore plantada junto às águas. E com base nesta promessa, nós oramos agora pela vida financeira de cada irmão e irmã. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós repreendemos todo espírito de miséria, de dívida, de escassez. Nós quebramos as correntes do desemprego, onde as portas se fecharam. Que o Senhor, o dono do ouro e da prata, abra portas de honra, portas de oportunidade, portas que ninguém pode fechar. Oramos por aquele que está com o seu negócio em dificuldades, por aquele que viu suas economias desaparecerem. Pai, que as águas do Teu ribeiro de provisão comecem a fluir agora, que ideias criativas, que estratégias divinas, que conexões poderosas surjam para trazer a virada financeira. Nós declaramos que a maldição da esterilidade financeira está quebrada e declaramos sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, a bênção da prosperidade de Deus. Tudo que você fizer prosperará. Comece a declarar isso comigo agora, com fé. Tudo que eu faço prospera em nome de Jesus. Coloque a mão na sua carteira, no seu currículo e declare: eu sou como a árvore, eu dou o meu fruto no tempo certo. A tua finança não será como a moinha, como a palha que o vento dispersa, mas será sólida, crescente e abençoada para a glória de Deus. Senhor, Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara, e a árvore da Tua promessa tem folhas que não caem, uma imagem de saúde, de vitalidade. Por isso nós nos levantamos agora contra toda enfermidade, contra toda doença, contra toda dor, sobre cada diagnóstico maligno, sobre cada palavra de morte que os médicos liberaram. Nós liberamos a palavra de vida que vem do Teu trono, pelo poder que há no sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, pelas Suas pisaduras, nós fomos sarados. Nós oramos por quem está sentindo uma dor agora, coloque a mão sobre este lugar. Oramos por quem está num leito de hospital, por quem enfrenta um tratamento de câncer, de diabetes, de problemas no coração. Espírito Santo de Deus, flua como um ribeiro de águas curadoras sobre cada corpo agora. Restaura as células, reconstrói os tecidos, alinha a coluna, limpa o sangue, fortalece o sistema imunológico. Que toda dor cesse agora, que todo tumor se seque pela raiz, que toda febre vá embora. Nós declaramos cura sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você não morrerá, mas viverá para contar as obras do Senhor. Receba a saúde divina,
a vitalidade da árvore de Deus. Diga comigo: as minhas folhas não caem, eu tenho a saúde de Cristo. Aleluia. Pai amado, a primeira bem-aventurança fala sobre não andar no conselho dos ímpios e não se assentar na roda dos escarnecedores. E nós trazemos diante de Ti as famílias. Oh Deus, restaura as famílias, abençoa os casamentos que estão sendo atacados por conselhos malignos, pelo adultério, pela frieza, pela falta de diálogo. Que o Teu amor, revelado neste salmo, seja o alicerce de cada lar que ora conosco agora. Que marido e mulher se unam no propósito de meditar na Tua lei, de dia e de noite. Oramos pelos filhos, Senhor. Arranca os nossos filhos e filhas do caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores. Liberta-os das drogas, do vício, do álcool, da pornografia, das más companhias que os levam para longe de Ti. Nós os consagramos a Ti, Pai, que eles sejam como árvores fortes, plantados na Tua casa, dando frutos para a Tua glória. Que a nossa casa não seja um lugar de contenda e de gritaria, mas um lugar de paz, de adoração, um pedaço do céu na terra. Eu abençoo a sua família agora. Eu declaro que a sua casa pertence ao Senhor Jesus. Todo conselho das trevas contra o seu lar está desfeito. Toda influência maligna sobre os seus filhos está quebrada agora, pelo poder do nome de Jesus. E Pai, nós oramos pela saúde emocional e espiritual. O ímpio é como a moinha que o vento espalha, sem direção, sem estabilidade. Assim é a vida de quem sofre com a ansiedade, com a depressão, com a síndrome do pânico, com o medo. É uma vida sem paz, levada por qualquer vento de preocupação ou de angústia. Mas a Tua promessa para nós é a estabilidade da árvore, raízes profundas. Por isso, contra toda ansiedade, contra toda depressão, contra todo medo e síndrome do pânico, nós nos levantamos com a autoridade deste salmo. O inimigo não tem poder para paralisar a tua mente, meu irmão, minha irmã. Nós quebramos agora o jugo da opressão mental. Nós silenciamos as vozes de acusação e de medo. E nós liberamos sobre você a paz que excede todo entendimento, a paz de Cristo. Receba o refrigério dos ribeiros de Deus sobre a sua alma agora. Respire fundo e sinta a presença do Espírito Santo te acalmando, te fortalecendo. A sua mente não é um campo de batalha para o inimigo, ela é o templo do Espírito Santo. Declare comigo: eu tenho a mente de Cristo, a minha alma descansa nos ribeiros do Senhor. Pai, nós não estamos mais apenas pedindo, agora nós estamos tomando posse da bênção, com a autoridade que o Senhor nos deu e com a promessa do Salmo 1 selada em nossos lábios, em nosso coração. Nós mudamos o tom da nossa oração, nós passamos da súplica para a declaração de fé e vitória. O Salmo diz que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Por isso nós declaramos uma linha divisória, uma separação espiritual em nossa vida. Nós não temos parte com as obras das trevas. Toda palavra de maldição lançada contra nós, toda obra de feitiçaria, toda macumbaria, todo levante do inferno contra esta vida, contra esta família, contra este ministério, está desfeito agora em nome de Jesus. Ele não subsistirá. O fogo do Espírito Santo consome agora todo o entulho do inimigo. Nós declaramos que pertencemos à congregação dos justos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! O inimigo não tem parte nem sorte conosco, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Oh, glória! Que segurança, que consolo, que poder! O Senhor conhece o meu caminho. Ele sabe onde eu piso, Ele conhece os meus pensamentos, Ele vê as minhas lágrimas, Ele ouve o meu clamor. Eu não estou sozinho, você não está sozinho. O Deus Todo-Poderoso conhece o seu caminho e porque Ele conhece, Ele guia. Porque Ele conhece, Ele protege. Porque Ele conhece, Ele aprova o nosso caminho. Nós declaramos que o nosso caminho está debaixo do olhar atento e amoroso do nosso Pai. E a palavra termina dizendo: mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós declaramos que todo caminho de destruição preparado contra nós perecerá. Todo plano do inimigo fracassará. Toda armadilha será desfeita. O caminho da doença perecerá para dar lugar à cura. O caminho da miséria perecerá para dar lugar à provisão. O caminho da tristeza perecerá para dar lugar à alegria do Senhor. Nós recebemos a vitória que o salmista cantou. É a nossa vitória. A felicidade que ele descreveu é a nossa felicidade. A prosperidade que ele viveu é a nossa prosperidade. A estabilidade que ele sentiu é a nossa estabilidade. Nós recebemos, eu recebo a minha bênção. Diga aí onde você está, com toda a sua fé, com toda a força do seu ser: eu sou bem-aventurado, eu sou como a árvore, tudo que eu faço prospera, eu recebo a minha bênção completa, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, meu Deus, obrigado, Pai querido. Nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor ouviu o nosso clamor. A nossa fé não está baseada no que vemos ou no que sentimos, mas na fidelidade da Tua palavra, e a Tua palavra não volta vazia. Obrigado pela cura que já foi liberada, pela libertação que já aconteceu, pela porta financeira que já se abriu,
abriu, pela família que já está sendo restaurada. A Ti, somente a Ti, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e para todo sempre. A nossa alma te engrandece, Senhor, e agora receba esta bênção sobre a sua vida. Sinta essa paz que já está inundando o seu coração, a sua casa. É a paz do Senhor, a shalom de Deus. Se esta oração tocou o seu coração, se esta palavra do Salmo 1 fortaleceu a sua fé, não aguarde só para você. Seja um canal de bênção na vida de alguém. Envie esta oração para uma pessoa que você ama, para alguém que está precisando ser como essa árvore forte, plantada junto às águas. Compartilhe esta mensagem de esperança e para selar a sua vitória e fortalecer esta corrente de fé, deixe o seu amém aqui nos comentários. Escreva o seu amém com fé, declarando que você recebeu. E se você tem um pedido específico, escreva também, pois uma equipe de intercessores estará orando por cada pedido. Nós cremos no poder da oração coletiva. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que o mundo não pode dar, a paz que firma o seu coração na rocha. Vá na paz do Senhor e que a sua semana seja uma semana de testemunhos, uma semana de frutos, uma semana de completa vitória. Em nome do Pai, do Filho e do glorioso Espírito Santo. Amém, amém.